Muito bem, católicos querem saber, nesse domingão, 15h, todo mundo tranquilo, já almoçou, já atendeu a família, já despediu a sogra ou ela está aí ainda? Então, é hora de conversarmos sobre a fé católica, é hora de conversarmos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, sobre o que a Igreja tem para nos ensinar. Como você já sabe, todo dia tem vídeo aqui no canal, 15h. Mas aí tem uma observação. Essa semana nós teremos 2 novidades. Antes de falar das duas novidades, já vou dar o boa tarde aqui ao Tiago. Boa tarde. Tudo bem, amigo. Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz, Tiago? Tudo em paz. Tudo funcionando? Tudo nos seus devidos lugares? Maravilha, gente. Tudo na providência divina. Isso aí. Tirando o que está errado, o resto está certinho. Exatamente. Muito bom. Posso dar as novidades para eles? Pode, eu só ia comentar que eu gostei muito de ver você como pastor. Gostou? Gostei. Eu fiquei bonito, Ficou né? bonito. A Quem é aluno aí da Bíblia Mais a sabe, Fernanda né? de Macaé, que é fofoqueira toda a vida, falou que estava feia a minha roupa. Não estava combinando? Que não se coloca a jaqueta azul Ah. com a camisa preta. Eu achei que eu fiquei bem pra caramba. Eu acho que a Fernanda é muito fofoqueira, sabe? Você ficou um pastor pentecostal. É isso que eu queria. Pentecostal. É isso que eu queria. Pastor pentecostal não se veste assim? Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Bom, novidades para essa semana aqui no nosso canal Católicos Querem Saber. Primeira novidade, na próxima quinta-feira, agora, quinta-feira dessa semana, nós teremos o podcast ao vivo. Nesta semana, o podcast não vai acontecer no próximo domingo. Vai acontecer quinta-feira. A edição inédita dele vai ser quinta-feira e vai ser ao vivo, 15h. Então já se organiza aí para um podcast especial, Católicos Querem Saber, com perguntas de vocês ao vivo. Então se prepara que vai ser bom demais. Essa é a primeira novidade. A segunda é que a partir de amanhã, segunda-feira, todo dia, 15h, nós temos os cortes. Só que a partir de amanhã, os cortes não vão ser dos melhores momentos do podcast. Vão ser cortes de aulas que eu dou dentro da plataforma Bíblia Mais. Então, a Thalia vai selecionar um pedacinho de alguma aula para a gente assistir na segunda, um outro pedacinho na terça, um outro pedacinho na quarta. Na quinta vai ser o podcast ao vivo. Na sexta, um outro pedacinho de aula. No sábado, um outro pedacinho de aula. E no domingo, outro pedacinho de aula. Essa é a programação especial desta semana de novembro. Top. Certo, Tiago? Top demais. Top de linha? Top de linha. Você falou sobre a galera, né, que se já almoçou, se já mandou a sogra embora ou não, né? Isso. Eu vejo nos comentários que tem muita gente que arruma a cozinha do almoço ouvindo o podcast. É porque o almoço domingo é mais tarde, É mais tarde. Aí o pessoal fica ouvindo e arrumando a louça. Exatamente. Você lava a louça em casa, Tiago? De vez em quando. Não, vamos falar De vez em agora, quando. vamos falar agora sério. De vez em quando só? Só de vez em quando. E Não você, vou Thalia, mentir, lava não. sempre? Sobra pra você, né? Mas ultimamente quem tem arrumado a louça lá em casa é meu sogro, o pai dela, né? Então a gente chega em casa e já tá lavado. Então né? quer dizer, a Thalia lava, o sogro arruma, você não faz nada. Não, eu faço. O quê? Olha, eu boto a roupa pra lavar, Ah. né? Eu estendo a roupa, Aham. eu varro a casa. Certo. Aham. É verdade, arrumo a Thalia, cama, isso aí? Verdade? Arruma a cama. A cama de manhã, Aham. arruma a cama. Arruma a cama do filho A cama do também. filho também. Sim. Cachorro tem, gato? Não tem. Não tem. Menos problema, Cuido do né? jardim também. Cuida do jardim. Ah, então ele ajudo. faz bastante coisa. Só questões... É um menino prendado. Só questões de louça que... Eu tenho traumas. Eu tenho que vencer meus traumas. Então vence os seus traumas, meu jovem. Vamos começar o nosso trabalho de hoje? Por favor, eu estou à disposição. Então vamos começar o nosso podcast de hoje com um tema muito bacana. A gente sempre fala sobre eles aqui no nosso podcast.
e dentro do contexto, né, de evangelização. E eu quero abordar hoje como que começou essa história de ser coluna da igreja. Porque hoje a gente vai falar sobre Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, Pedro tá e bom. Paulo. Eu quero entender sobre como que eles ajudaram a que a mensagem chegue até hoje, né? Até a gente. Como chegou a esse nível de evangelização. O que diferenciou tanto Pedro quanto Paulo dos demais, né? Porque assim como Pedro era discípulo, tinha mais 11 junto com eles. E como que ele teve esse título de ser coluna da igreja. E também Paulo, né? Uma pessoa que não conheceu Jesus pessoalmente, a conversão foi posterior, né? Um chamado, como que ele conseguiu marcar o nome dele tanto na história? E eu acredito que é um dos principais nomes assim do cristianismo. Então, nesse sentido que eu quero trabalhar hoje com você e entender a importância de Pedro e Paulo para a evangelização. Gostei, Tiago. E você quer fazer uma pergunta para começar ou isso aí já é a pergunta? Não, eu queria entender o que foi que diferenciou eles dos outros discípulos. Então, o Pedro foi escolhido entre os 12, né? Quando Jesus escolheu os apóstolos, todas as listas de apóstolos que os evangelhos apresentam, Pedro encabeça essa lista de 12. Ele sempre aparece em primeiro lugar nos evangelhos que tem lá a lista dos 12 apóstolos. Então, Pedro já tem de cara essa predominância sobre os outros. E a gente entende essa predominância em Mateus 16, quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que sou eu? Quem dizem ser o Filho do Homem? E aí, uns dizem que você é Jeremias, uns dizem que é um dos profetas que voltou, uns dizem isso, uns dizem aquilo. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a primeira declaração de que Jesus é o Cristo, é aquele que se esperava, é o Salvador, é o Filho de Deus vivo, a primeira declaração quem dá sobre isso é Pedro. E aí Jesus vira para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque a palavra Pedro e pedra, no aramaico, que era a língua que Jesus falava, é a mesma palavra, Cefas. Como se Jesus dissesse assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou então tem gente que tem o nome de rocha, né? Tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aí, a partir desse momento, Pedro é tido como a primeira coluna da igreja, o primeiro sustentáculo da igreja. E você vai vendo isso no decorrer do texto. Por exemplo, em Lucas 22, quando tem a última ceia, Jesus fala para Pedro: orei por ti para que confirme os teus irmãos na fé. Então, Pedro tinha essa missão de confirmar os irmãos na fé. É a missão do bispo. O bispo é isso, é aquele que confirma a fé. Então, Pedro é chamado assim por Jesus. Quando a gente vê no Evangelho de João, depois da ressurreição, Jesus chama Pedro no canto e fala: tu me amas, 3 vezes, né? Tu me amas, tu me amas. E todas as vezes Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, seja pastor das minhas ovelhas, dos meus seguidores, cuida deles, cuida dessa igreja que está sendo formada aí. Então a gente vai vendo como Pedro vai sendo colocado numa posição de liderança. Ele é o primeiro da lista dos apóstolos, ele é aquele que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o primeiro também a dar a declaração de fé do Cristo, né? Ele é confirmado na última ceia, Jesus ora por ele, ele é convidado por Jesus a ser pastor das ovelhas de Jesus após a ressurreição. E aí em Pentecostes, quando há a descida do Espírito Santo,
Quem vai fazer o primeiro grande discurso após a ida de Jesus para o céu é Pedro, quando ele faz um discurso em Jerusalém e converte ali 3.000 homens. Então, você vai vendo essa proeminência de Pedro sendo construída. O que não significa que Pedro não continuasse tendo seus erros, seus vacilos, seus enganos. Em Gálatas, Pedro e Paulo têm um pega para capar ali, e Paulo chama a atenção de Pedro. Então, essa é basicamente a história de Pedro. O que acontece no final da vida dele? Ele vai para Roma, a carta que ele escreve é de Roma, ele se situa estando lá em Roma, e ele de Roma escreve a carta dele. Ele está com um ajudante lá em Roma, que é Marcos, que é quem escreveu o Evangelho de Marcos, que nada mais é do que as pregações de Pedro em Roma. O Evangelho de Marcos é isso. Mas que legal. É. Inclusive, a gente vai estudar Marcos ano que vem, na Bíblia Mais. E Pedro, em Roma, é martirizado. Ele morre crucificado de cabeça para baixo no ano 67. E Pedro morre num bairro chamado Vaticanus. Já ouviu falar desse lugar? Já. Então, é um bairro em Roma chamado Vaticanus. Ele morre crucificado de cabeça para baixo ali. E é sepultado ali. Aí eu vou avançar mais na história. Séculos se passaram, ali começou a ser um lugar de peregrinação, porque é o lugar onde tinha morrido Pedro. Então, ali se constrói igreja de São Pedro, ali, e ali vai ganhando a fama de ser o túmulo do primeiro apóstolo, que é Pedro. E aí a sede da igreja passa a ser ali, por causa disso. Por isso que a sede da igreja, o Papa fica no Vaticano. Só que aí tem mais. Quando a gente chega no início do século XX, a gente está no 21, né? 100 anos atrás, é preciso fazer lá no Vaticano umas reformas. E o Papa da época autoriza fazer escavações no subterrâneo da Basílica de São Pedro, até que eles acham uma caixa com uma ossada dentro. E nessa caixa está escrito assim, Petrus N, que em grego é Pedro está aqui. Olha. Então eles pegam essa ossada, mandam para avaliação, verificação de idade daqueles ossos, e se viu que é do primeiro século. É da época lá de Jesus, aquela ossada ali. E pela posição de ossos que se encontrou aqui nas mãos, porque a mão está amputada, não tem as mãos nem os pés. Então, provavelmente, aquele cadáver ali tinha sido crucificado, porque se cortava as mãos depois para tirar da cruz. Nem todos eram assim, mas alguns eram. Então, se verificou que tem muita chance de ser o corpo de Pedro, que acharam ali, naquele lugar que tradicionalmente se sabia que ele tinha sido sepultado ali, só que ninguém sabia onde. E aí agora, no início do século XX, se encontrou o túmulo de Pedro, e você sabe onde é que estava? Não. Debaixo do altar do Papa. O altar foi construído em cima da onde estava o túmulo de Pedro. Que interessante. E está lá agora, você pode visitar, quem quiser visitar, está lá, o túmulo de Pedro, agora achado para você visitar, lá no Vaticano. Que interessante. E coincidência, né? Acertou certinho onde que estava enterrado. Coincidência, né? Orientação de Deus, sinais divinos, não sei. Eu sei que essa é a história. Que legal. E isso é muito interessante a gente perceber. Eu costumo dizer que as palavras de Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja
saltaram da Bíblia e se tornaram reais lá no Vaticano, né? Sim, muito interessante. E entender como que cada passo, né, cada atitude que Pedro teve ali, chegou e incentivou também os outros a professarem a fé. Ele foi crucificado cabeça para baixo, mas foi crucificado assim como Jesus, né? Mostra quanto que foi a entrega E dele ele pelo foi Evangelho, crucificado de né? cabeça para baixo porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Sim. Até eu falei aqui outro dia que a cruz de cabeça para baixo para o católico não é o diabo. Uhum. Quem inventou, olha para mim, quem inventou que a cruz de cabeça para baixo é o diabo, inventou da cabeça dele, porque para o católico sempre foi a cruz de cabeça para baixo Pedro. Tanto é que tem sinal da cruz de cabeça para baixo no Vaticano. Sim. Aí o pessoal, olha, o Vaticano é do diabo. Meu filho, lá que você é tonto. Inventaram depois a ideia de cruz de cabeça para baixo ser o diabo, mas sempre foi Pedro. Sim. Outro dia eu fiz aí um Reels, que eu estava explicando o sinal da cruz, aí o pessoal, olha, está fazendo de cabeça para baixo. Não estava nada. Mas mesmo que eu tivesse sinal da cruz de cabeça para baixo, para o católico não é diabo, é Pedro, o primeiro papa. Exatamente, exatamente. E nesse fuzuê todo aí, que eu imagino que foi o primeiro século depois que Jesus subiu aos céus, né? E começou a evangelização realmente, levar o que Jesus fez, o que Jesus realizou, né? E eles viram com os próprios olhos, assim como Pedro viu, mas Paulo não. Paulo, ele sabia, ele escutava o que estava acontecendo, mas a experiência dele foi completamente diferente, né? Paulo é outra história, completamente diferente. Enquanto Pedro é um pescador sem estudo, bruto, bronco, a gente vê o quanto ele é ansioso para falar, né? Nos evangelhos a gente nota essa personalidade. Enquanto Pedro é um cara bronco da vida, pescador lá do interior da Galileia, que era a região mais retirada ali de Israel, né? Era tido como o lugar mais imundo espiritualmente, era Galileia. Então Pedro é de lá, da cidade de Cafarnaum. Enquanto Pedro é esse cara bruto, bronco, sem estudo, né? Paulo é o oposto completo. Paulo é um cara estudado, ele teve o maior mestre que tinha em Israel, que era o Gamaliel. O avô do Gamaliel era o Hillel, que tem nome de rua até hoje, lá em Jerusalém, porque era o grande cara da teologia da época, o avô do professor de Paulo. Então, Paulo teve a melhor formação dentro da cultura judaica, melhor. Paulo era fariseu. Para ser fariseu, o cara tinha que ter determinadas qualidades mentais, físicas, emocionais, de relacionamento, de estudo, de capacidade, de condição financeira. Paulo tinha tudo isso. Então, ele era um fariseu. E ele conhecia a cultura grega porque ele nasceu em Tarso. Então, ele conhecia a filosofia grega, mas ele também era cidadão romano. Então, ele conhecia o direito romano. Então, olha a cabeça de Paulo. Paulo conhecia a filosofia grega, Paulo conhecia o direito romano e Paulo conhecia a Torá, o ensino do Antigo Testamento. Quando Paulo conheceu Jesus, ele entendeu que tudo isso se encaixava em Jesus. A filosofia, o direito e a Torá, a lei de Moisés. E ele enxergou Jesus com essa forma maravilhosa, como ele demonstra nas cartas dele. E aí ele começa a fazer a sua pregação. O interessante é o seguinte: quando Jesus
vai subir aos céus, ele diz para os seus apóstolos assim, vocês vão ficar em Jerusalém, mas vão também para a Samaria, toda a Judéia, ele fala primeiro, toda a Judéia, Samaria e os confins do mundo inteiro. Ele fala isso. Aí o que acontece? Ele sobe aos céus, vem Pentecostes, sabe o que acontece com os apóstolos? Não fazem nada do que Jesus falou, ficam ali. Quem vai fazer essa gente se movimentar é Paulo, quando ainda, antes de sua conversão, desencadeia uma perseguição à igreja, aí todo mundo sai para pregar, porque estava todo mundo acomodado em Jerusalém, mas depois eles saem, por causa da perseguição que Paulo fez. E mais tarde, ao se converter, Paulo é que vai ser esse grande pregador, que vai levar o evangelho para os confins do mundo que eles conheciam na época, né? O Império Romano todo. Que interessante. E isso que eu queria saber, né? O que era o mundo na época de Jesus? Era a Europa ali, a Ásia, um pouquinho da África, o que era? O mundo para eles, o mundo que eles entendiam ali na região de Jesus era da parte da África ali o Egito, aí você tem ali Israel, você tem Turquia, Grécia ali, e do lado de lá você tem até a Espanha, porque Portugal era dentro da Espanha, né? No entendimento deles. Então, era a Espanha, o fim do mundo era a Espanha. Era a ponta da Europa. Tanto é que Paulo, o sonho dele é ir à Espanha. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está dizendo, olha, eu vou aí. Ele está em Corinto, quando ele escreve. Ele fala, olha, eu estou escrevendo para vocês em Roma, porque eu vou passar aí e vou precisar da ajuda de vocês para chegar à Espanha. Ele quer ir à Espanha, porque ali era o fim do mundo. Então, ele entendia que se ele fosse à Espanha, ele estaria cumprindo o que Jesus falou. Eles não tinham noção nenhuma de África, nem de Antártida, nem de China, Índia talvez. Então, o mundo deles era ali, o que o Império Romano dominava. Esse era o mundo para eles. E é muito louco, né, a gente parar para pensar isso, que só 1.500 anos depois que ia chegar no Brasil, né, cara, na América, e saber que existia um outro mundo ainda, né, cara? Você sabe que tem uma tradição no Brasil de que Tomé teve aqui? Não sabia, não. Sabia disso? Eu não sabia. Tem até um monumento, não me lembro onde é agora, quem souber aí, digita aqui nos comentários, tem um monumento dedicado a Tomé, que ele teria vindo, porque quando os católicos colonizadores chegaram no Brasil e começaram a pregar para os índios, essa é a história que se conta, né, Tiago? Tá. Os índios disseram que tiveram com um homem chamado Sumé, que ensinou a eles sobre Jesus. Aí ficou essa tradição de que... o Espírito Santo chegou aqui agora. Você viu? Aí ficou aquela tradição de que Tomé teria vindo ao Brasil. Muito bom. Esse tem que ver para crer mesmo, né? Olha hoje que ele foi parar para ver para crer, né? Eu não acredito nisso, né? Eu também não, cara. Até por... Nossa, é muito longe, cara. Não... E interessante, né? E a gente vê como que isso chegou na nossa localidade, né? Até abrindo um parêntese nisso, como é importante a gente ter a cultura católica, cristã, com a nossa característica latina, porque, né, tudo aconteceu ali na Europa, né? Foi o centro de tudo. E, inclusive, do início da Igreja Católica. Então, a gente foi evangelizado também com os moldes europeus. Mas hoje a gente tem uma característica católica presente na América Latina, porque não é só o Brasil, mas pega ali a América Central, a América Latina, que é uma característica muito nossa. E é importante a gente valorizar essa característica também, né, Carlos? Para trazer a nossa cultura, Sim. A nossa personalidade também dentro dos ritos que a gente celebra, né? Sim, e hoje a gente tem a alegria de ter um Papa
latino-americano, né? Algo inédito Sim. na história da igreja, que por muitos séculos só teve papas europeus. E aí agora a gente tem essa alegria de ter Francisco lá, um papa latino-americano, levando o nosso jeito de ser, a nossa cultura, representando a nossa maneira de ter a fé. Porque é diferente, cada povo tem a sua cultura. E isso é bonito, representar a cultura de cada povo, né? Sim, exatamente. Sobre esse assunto ainda de Pedro e Paulo, né? Vamos pensar na igreja primitiva, né? Que começaram ali a exercer a sua missão dentro da igreja, né? E evangelização. Como que foi esse papel, assim, de incentivo de verdade que aconteceu a partir desse chacoalhão que aconteceu da perseguição, e até um comentário que veio num dos episódios que a gente fez, né? A pessoa participou e colocou assim: quer dizer então que se não fosse Paulo, não teria tido esse chacoalhão para eles começarem a evangelizar por causa da perseguição? E como que foi essas primeiras atitudes que foram tomadas mesmo para poder falar de Jesus sem Jesus estar ali presente no meio deles? Você tem os apóstolos em Jerusalém fazendo um combinado com os sacerdotes do templo. Os sacerdotes que mataram Jesus, depois vão ter um combinado com os apóstolos. Então, no início da igreja, ela era um puxadinho do templo de Jerusalém. A igreja nasceu como um puxadinho da religião judaica. Era uma seita da religião judaica, um grupo da religião judaica. Certo. Você vê em Atos dos Apóstolos, Pedro e João indo ao templo. Uma coisa meio esquisita, porque Jesus rompeu com o templo de Jerusalém, não havia mais sacrifícios para os cristãos, o único sacrifício era o sacrifício de Cristo. Então, o que Pedro e João estão indo ao templo? O templo fazia sacrifício, continuava fazendo. Então, você vê em Atos 6, 7, por exemplo, os sacerdotes do templo de Jerusalém frequentando a reunião da igreja, e a igreja frequentando o templo de Jerusalém. Era uma coisa misturada ali, né? Que fazia dos cristãos um grupo a mais de judeus que frequentavam o templo, só que eles também eram seguidores de Cristo. Então, essa mescla entre igreja e templo de Jerusalém vai acontecer ali, em Atos dos Apóstolos. Até que chega Saulo, vê uma pregação de Estevão e inicia perseguição. Saulo, mais ou menos, que patrocina a morte de Estevão, a pedradas, né? E aí Estevão vai ser morto e vai se desencadear toda uma perseguição contra a igreja liderada por Saulo. Quando se dá a conversão de Saulo, os judeus agora chamam ele de traidor e agora querem matar a Saulo, que é chamado agora Paulo. Então perseguem Saulo, que agora é Paulo, ele tem que se esconder no deserto da Arábia 3 anos. Nesses 3 anos, ele provavelmente se preparou para a sua missão. E aí ele volta e sai pregando o evangelho. Aí tem uma disputa das igrejas de Paulo e da igreja de Jerusalém. Tem uma briga ali. Você acha que é só na igreja que você frequenta hoje que tem disputa, Tiago? Não. Não, isso já vem. Então, há uma disputa entre as igrejas que Paulo funda e a igreja de Jerusalém, que é a igreja de Pedro, dos apóstolos. E lá em Jerusalém, Tiago, que é chamado de irmão do Senhor, é o bispo de Jerusalém, que não é Tiago, que foi apóstolo. No grupo de apóstolos tem 2 Tiagos, né? É um terceiro Tiago. E um maior. Isso. E tem um terceiro? Tem um terceiro Tiago, que é o irmão do Senhor. Eu não sabia do terceiro. Que é o Tiago que escreveu a carta de Tiago. Tiago, você não sabe do seu nome? Caramba, hein? Eu não sabia que o Não, terceiro... Esse Tiago que escreveu a carta de Tiago não era apóstolo.
e era o bispo de Jerusalém. Se eu morresse 10 minutos atrás, eu não sabia disso. Não sabia disso, Tiago? Mas para mim ou era o menor ou o Tiago. Não, menor, não é, o maior. não é. É um outro Tiago. Que interessante. Que o nome não é Tiago. Você sabe também dessa? Não? Não sabia. Não, não. Esse nome não existe. Tiago não existe. É Jacó. Ah, isso aí eu já tinha visto. É, já. A origem aí do nome. Sant Jacob. É que Santo Jacó virou Tiago. Sant Jacob, Tiago. Sim. E você sabe que em inglês o nome Tiago não tá como Tiago também, né? Tá como James. James. Por isso seu irmão é James? Não é por causa disso, mas é James também. Ah, então assim, tem um nome, um James e outro Tiago, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá certo. Mas seguindo o raciocínio, lá da igreja de Jerusalém, da disputa da igreja de Paulo com a igreja de Jerusalém. O que você quer saber? Não, como você que gosta foi? de treta, não, eu quero né? saber como que foi essa disputa. Você gosta de treta. Não, porque você falou assim, não é só na sua igreja que tem disputa. Eu quero saber qual era a disputa que tinha, A né? disputa é a seguinte. Quem liderava a igreja em Jerusalém era o Tiago. E o Tiago era bem judeuzão. Ele era bem voltado para as práticas judaicas. Certo. Por exemplo, circuncisão. Ele achava que os discípulos de Cristo tinham que continuar com a prática da circuncisão. Ele achava isso. Aí qual é a disputa? A disputa é que Paulo, que era o mais fanático dos judeus, se converteu a Cristo. E começou a dizer que todas essas práticas judaicas já não servem mais para nada. Aí Paulo saiu pregando o evangelho para os pagãos, que eram os romanos, os gregos, pessoal que nunca sabia nada de Antigo Testamento. E falava para eles, você pode aceitar Jesus. O que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus e pronto. Aí Tiago, com a turma lá de Jerusalém, falou, esse Paulo é maluco. Ele está ensinando que não precisa mais seguir as leis judaicas. Aí tem uma briga aí. Aí eles vão fazer um concílio em Jerusalém. Primeiro concílio da igreja, né? Exatamente. Atos capítulo 15. Eles vão fazer um concílio em Jerusalém para resolver isso. Paulo vai a Jerusalém para discutir com os apóstolos isso. Pedro está lá, e está Tiago, aí tem outros apóstolos, Paulo está lá. O que nós vamos discutir nesse concílio? Lê lá, Atos capítulo 15. O que nós vamos discutir nesse concílio? Bom, vamos discutir assim, o cristão que se torna cristão, se ele não for circuncidado, ele tem que circuncidar? Foi uma questão. Ele tem que cumprir as normas do Antigo Testamento? E aí se define no concílio que não precisa circuncidar, não precisa seguir as normas do Antigo Testamento, exceto, aí põe 4 coisas lá. Uma delas, não comer carnes oferecidas aos ídolos. Define isso, não definiu? Aí, você quer saber mais? Quero. Aí, definiu isso. Aí Paulo, tudo bem, está definido, não vai ter mais nada disso. Paulo vai embora. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, perguntam a ele, o que a gente faz com as carnes sacrificadas aos ídolos? Paulo, come. Paulo, pode comer, porque não existe ídolo nenhum. Paulo já saiu puto da vida do concílio. Pode comer. Não tem macumba nenhuma, Paulo está dizendo isso. Não tem maldição nenhuma, não tem feitiço nenhum. Está lá, 1 Coríntios capítulo 8, é só ler. É isso, Tiago. Que maravilha! Esses são os bastidores da igreja. E é muito interessante que desde sempre, cara, tem a galera de cada uma vertente, cada um com um pensamento, né? Exatamente. E aí é bonito, é lindo, que todo mundo tinha que ler. Posso ler um pedacinho? Pode, deve. Romanos, gente. Romanos, capítulo 14. Eu fiz essa leitura no curso que a gente estava fazendo de Romanos, e eu fiquei de sugerir que todo mundo que resolve
ir para dentro de uma igreja deveria ler Romanos 14. Todo mundo que quer trabalhar na igreja, pastoral, é isso, aquilo, antes de assumir, pelo amor de Deus, qualquer cargo, leia Romanos capítulo 14. Por que eu vou ler? Só para pegar o gancho. Porque Tiago falou, a gente vê dentro da igreja, desde o início, essas opiniões diferentes, esses grupos, não é isso? Uhum. Olha o que Paulo fala aqui. Versículo 1. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come. E aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. O que Paulo está dizendo? Não entra nessa. Se o cara não quer comer isso ou aquilo, porque ele tem medo, porque ele acha... Não entra em disputa com ele. E que ele também que não come, não obrigue você que come a não comer. Para com essa discussão boba. Para de botar opinião pessoal no meio da jogada. Então, olha isso. Versículo 22, capítulo 14, versículo 22. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Você tem a sua fé esclarecida? Guarda para você. Você não tem que ficar obrigando os outros a pensar o que você pensa. Você não tem que ficar enfiando na cabeça dos outros aquilo que é opinião tua. Acima de tudo, o que Romanos 14 está querendo dizer é o seguinte: ame o seu próximo, respeita ele, e não fica com disputa de opinião, disputa de o que tem que ser feito, o que tem que fazer. Não é assim. Igreja não pode ser assim. Porque se for assim, nunca funcionou a igreja, porque sempre desde o início teve conflito de ideia dentro da igreja. A igreja é um espaço onde as pessoas têm conflito de ideia mesmo. Mas o sentido não é todo mundo pensar igual, Tiago. O sentido é saber lidar com o diferente. O dia que a gente, tendo opiniões diferentes, saber se respeitar, a gente está sendo igreja. É isso que está em Romanos 14. Então, eu recomendo, por favor, leia Romanos 14. Leia não, decore Romanos capítulo 14. E você que é da Bíblia mais, se você ainda não viu essa aula, abre lá o curso da carta de Paulo aos Romanos e assista a aula, 1h30, estudando versículo por versículo de Romanos capítulo 14. Sensacional, cara. Resolve muitos problemas. Muito. Porque gente de igreja é uma mania de querer que o outro seja o que ele pensa. Sim. Gente de igreja se enche de uma autoridade para obrigar o outro a ser, olha, eu faço assim, você tem que fazer também. Que isso, cara? É verdade. Que isso? Então, leia Romanos capítulo 14. Se a gente trazer isso para a nossa prática, por exemplo, a gente vê hoje, dentro da própria igreja, uma discussão sobre, por exemplo, né, que é algo mais comum nas redes sociais, é a missa tridentina ou a missa na língua vernácula, né, que é no português ou cada um na sua língua. Cara, é cada um na sua. Se você gosta da missa do rito extraordinário, vai lá, participa. Tem paróquias que realizam. Só vale a missa em latim. Jesus falava em latim? Não. Pelo amor de Deus, gente. Então, mas é porque eu gosto, valoriza a língua original da igreja, oficial da igreja. Ok, vai lá, fica à vontade. Mas deixa o irmão que não entende latim ir na missa em português. Qual é o problema? Não, eu gosto do louvor. Então eu vou, balanço a mão, canto, bato palma, coisa linda, maravilha. Você não gosta? Você gosta do silêncio? Então frequenta o silêncio. Agora, acima de tudo, é o amor ao próximo. Não, mas eu não posso amá-lo porque ele pensa diferente de mim. Então, tá filho, errado. Você não entendeu nada do Evangelho, você entendeu a religião apenas como
algo que é para valorizar o seu gosto. E se você não encontrar uma pessoa que não tem o mesmo gosto que você corta. Aí lembra o que Jesus falou? Se você só cumprimenta aquele que pensa como você, aquele que é seu irmão, que bem você está fazendo? Nenhum, né? Você falou isso num episódio anterior aí, eu lembrei de um comentário que fizeram dessa fala sua, falei assim, eu passo na rua, cumprimento os nossos irmãos da igreja protestante, que fala paz do Senhor, a pessoa nem me responde, eu fico triste, a pessoa escreveu, né? Mas isso daí é uma realidade, a gente também só cumprimenta a paz de Cristo, não sei o que vocês falam, né? Paz do Senhor, não sei, Acho assim, paz do né? Senhor. Paz do Senhor, né? Eles só falam entre eles, né? Quando vem um católico, né? Na paz do Senhor, não. Então, meu filho, é um horror, é um testemunho, é um contra-testemunho terrível. É verdade, cara, é verdade. E interessante, né, sobre essa questão de língua original, né? O aramaico, ele... Tem gente ainda que fala alguma coisa aramaico ou é uma língua morta? Passou muito tempo como uma língua praticamente morta, mas agora há bairros lá em Jerusalém já falando aramaico. Estão resgatando a língua, né? Que era a língua de Jesus. O aramaico, ele é um dialeto do hebraico, entendeu? Ele é bem parecido com o hebraico, mas é um dialetozinho do hebraico. Tem as suas características, porque, assim, na época de Jesus, tinha 3 línguas ali naquela região. Para o dia a dia, era o aramaico. Para as cerimônias religiosas, o hebraico, que é a língua sagrada, né? Que foi escrito grande parte do Antigo Testamento. E o grego, que era a língua comercial, para você falar com todo mundo. É o koiné? Era o inglês. É o koiné? O grego koiné, que foi escrito o Novo Testamento. Então, essas 3 línguas, eles praticamente ali usavam. Uma para o dia a dia, aramaico, uma para a religião judaica, o hebraico, e na linguagem comercial, o inglês da época, o grego. Por isso que o Novo Testamento vai ser escrito em grego, porque não é um texto exclusivo dos judeus, é um texto para ser lido universalmente. E a língua universal qual que era? O grego. Muito interessante. É como se hoje alguém pegasse um texto e escrevesse em inglês. Eu vou escrever um texto que eu quero ir para o mundo todo. Não tinha Google Tradutor, né? Tinha que ler naquela língua. Então, escreveria hoje em inglês, que é a língua mais universal que tem. Perfeito. Cara, como que o Paulo e o Pedro se tornaram as colunas da igreja, né? Dito no ditado mesmo, né? Que tem solenidade, foi definido. Como que chegou a esse consenso? Porque eu penso que estou falando besteira da minha cabeça agora, você me corrige. Não é tão longe que isso foi definido, porque está dentro da liturgia da igreja. A gente tem o domingo que é celebrado, né? Dia de São Pedro e Paulo. Como chegou a essa conclusão e como que a igreja definiu que eles eram a coluna da igreja? Então, Pedro é o primeiro apóstolo e Paulo o maior missionário. Aí daí já tem um ponto importante. E aí tem uma tradição da igreja que diz que Pedro e Paulo morreram no mesmo dia em Roma. Pedro de cabeça para baixo crucificado, Paulo decapitado. No ano 67, no dia 29 de junho. Por isso que 29 de junho é o dia de Pedro e Paulo. Que interessante. E aí a igreja só oficializou isso com uma solenidade. Ficou como tradição e aí virou essa solenidade. Mas o sentido maior é o papel que cada um teve. O papel de Pedro na liderança dos apóstolos, dentro da cultura ali de Israel, e Paulo como grande missionário que levou o evangelho para fora de Israel, rompeu fronteiras. Sim. Você como um estudioso da palavra, teólogo, como que Pedro e Paulo ajudam hoje, no dia atual, né, 2024, a cada um de nós também sermos esse missionário? A gente falou de missão aqui no nosso podcast anteriormente, Sim. Mas o exemplo deles, como que nos ajuda também a ser missionário e ser divulgador de Cristo, né, como eles foram? Eu olho Pedro como
o cara bem humano. Eu acho que Jesus escolheu Pedro por ele ser aquele cara igualzinho a mim, talvez igual a você. É o cara que demora para entender as coisas. Jesus falou com ele e com os outros apóstolos, por exemplo, sobre comer de tudo. Marcos capítulo 7 tem essa discussão. Jesus falando, não é o que entra que adoece o homem, é o que sai do coração, não tem isso? Porque a discussão ali, pode comer carne de porco, um exemplo. Aí Jesus está falando, pode comer tudo. O que importa é o coração, é o que sai de dentro da pessoa que faz mal. Jesus estava falando isso, Pedro estava presente, Tiago. Só que você vai ver, 10 anos depois dessa fala de Jesus, Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, rejeitando comer coisas ainda com lei judaica na cabeça. Uhum. Então você vê que Pedro, 10 anos depois do ensino de Jesus, ainda não tinha entendido grande coisa. Pedro, na última ceia, fala com Jesus assim, eu irei até onde o Senhor for, eu te seguirei até o fim, darei a minha vida por ti. Aí Jesus olha para a cara dele, para de falar bobeira, Pedro, não vai fazer nada. Antes que o galo cante, terás me negado. Então, Pedro é esse cara que é desejoso de fazer o bem, mas ele não consegue, ele é fraco, ele erra, ele é atrapalhado, ele é ansioso, ele corta os outros, ele não entende, ele é o cara que está em processo de conversão. Esse é Pedro. Então, eu acho que a grande lição que eu tiro de Pedro é essa. Pedro é a imagem do que é o cristão. Ele não é o primeiro dos apóstolos? Então, ele é o primeiro cristão. É aquela pessoa que está em processo de conversão sempre. Nunca acaba. Nunca chega ao fim. Pedro passou a vida inteira se convertendo, errando. Quando Pedro disse, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, muito bom, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. No versículo seguinte, Pedro já dá um fora danado, Jesus já chama ele de pedra de tropeço, chama ele de Satanás. Ou seja, Pedro é esse, acerta hoje, erra daqui a pouco. Somos nós. E Paulo? Paulo não foge à regra. Paulo é aquele que fala, eu não sei o que eu faço, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Está em Romanos 7. Paulo falou coisas belíssimas nas cartas dele, mas falou umas bobagens também enormes. Em 1 Coríntios, tem uma discussão lá na igreja de Corinto, porque tem um cara, a fofoca, tem um cara que pegou a mulher do pai. Entendeu como é que é? Que confusão. Uma confusão lá na igreja de Corinto. Aí Paulo fala assim, entreguem esse cara a Satanás, abandonem ele, não queiram saber dele. Esse foi o conselho de Paulo. Imagina. Aí você continua lendo, você lê a segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2. O que está dito lá? Paulo pedindo desculpa, porque o rapaz entrou numa depressão, está quase morto. Aí Paulo, não, voltem lá, peguem ele. Então você vê que tanto Pedro como Paulo são o quê, Tiago? Isso que é bonito, humanos. Humanos. Então, ser santo, Tiago, não é ser perfeito, ser perfeccionista, é ser humano. É ser humano que erra e que volta-se para Deus e diz assim, Senhor, eu errei, me ensina alguma coisa com isso, e vou caminhar adiante, e vou levantar de novo, e vou dar mais um passo, e agora eu caí, errei de novo, mas agora eu vou caminhar de novo. Isso é que eu aprendo
quando eu estudo Pedro e Paulo. Incrível, cara. Isso é muito legal, muito legal. Tomara que a gente consiga ser pelo menos um pouquinho parecido com eles, né? Basta ser humano. É verdade. E eu acho também um ponto que é favorável a eles e a gente também precisa ter é a coragem, né? É coragem de renunciar o nosso ego, né? Que eles tiveram que renunciar muitas coisas também. Desde Pedro, lá quando foi chamado, era pescador, teve que renunciar para poder seguir Jesus. Nós também temos que ter essa renúncia, né? Principalmente dos nossas crendices, né? Aquilo que a gente acha que mas o Evangelho vem mostrar completamente diferente. E eu acho que é esse fator, sabe, de mudança de chave que acontece na nossa vida, que a gente falou até no último episódio, que a conversão é todo dia, não é? Eu não sou convertido, eu estou em processo de conversão, né, todos os dias. Você falou de renúncia. Quando Pedro dá essa bola fora ali com Jesus, porque Jesus está falando, olha, eu vou agora a Jerusalém, serei perseguido, morto, tal. Aí Pedro fala assim, não, Senhor, não, nada vai acontecer. Só faltou ele dizer, em o nome de Jesus, só faltou dizer isso. Aí Jesus fala, sai para lá, Satanás. Você pensa como homem, você tem que pensar como Deus. Aí é nessa sequência que Jesus fala, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esse renunciar a si mesmo é renunciar ao que Pedro estava fazendo. Pedro estava cheio de orgulho, vaidade, que vai determinar o que Deus tem que fazer. Esse é o si mesmo, que pega o pessoal aí, porque eles ficam fazendo oração, determinando a Deus o que fazer. Quando Pedro fez isso, Jesus deu um passo fora nele. Então essa é a grande renúncia. Renunciar o nosso desejo de determinar o que Deus tem que fazer. Eu vou fazer uma oração e o Senhor vai me ouvir. Que orgulho é esse? Que vaidade doida é essa? Renuncia a si mesmo. Renuncia esse desejo do si mesmo de dominar, de controlar até Deus. Essa é a grande renúncia, Tiago. Perfeito. Sobre essa questão das cartas de São Paulo, né, a gente já está chegando no final das nossas perguntas sobre o tema, para a gente poder ir para as perguntas que vêm do YouTube, mas sobre as cartas de São Paulo, né, você deu um curso aí maravilhoso das cartas de São Paulo aos Romanos, mas de todas elas, tem alguma que é mais importante? A de Romanos é mais importante? Ou cada uma tem um significado e sua importância também? Como Todas, que é? evidente, têm sua importância. Agora, a maior carta, até maior em tamanho mesmo, e em conteúdo, é Romanos. Romanos é a grande obra-prima de Paulo, né? É a carta principal dele. Por isso nós passamos esse ano todo em 2024 estudando, versículo por versículo. São 433 versículos, se eu não me engano. A gente estudou tudinho, detalhadamente. Foram 31 aulas de 1h30. Olha a quantidade de estudo aí. Estudando tudo detalhadamente. Essa carta de Romanos, ela é muito interessante. Foi estudando Romanos que Santo Agostinho chegou à doutrina do pecado original. Que legal. A doutrina do pecado original, o nome, a ideia toda é de Santo Agostinho. Santo Agostinho chegou a essa doutrina estudando Romanos 3. Foi lendo Romanos que Lutero fez a sua reforma protestante. Então é uma carta que influenciou muito, influencia até hoje. Depende do ponto de vista, né? Lutero, rapaz, eu não sabia dessa informação aí sobre Lutero, cara. Exatamente. Então, isso tudo leva a gente também a essa questão, né, de que a Bíblia não pode ser interpretada, né, dessa forma, assim, conforme a nossa cabeça, né? A gente precisa estudar. E isso que eu tenho aprendido muito aqui com o nosso podcast também, acredito que o pessoal de casa também,
que é não pegar a Bíblia como um amuleto e uma leitura avulsa, né? De você abrir e aquilo vir aquela interpretação da tua cabeça. Não, entender o contexto, o porquê daquilo que foi escrito, quando foi escrito, tudo isso determina até como aquela palavra vai ser aplicada na nossa vida. Sim, se não estudar a Bíblia, você não respeita a Bíblia. Uhum. Quem pega a Bíblia, abre assim, lê e fala, é o Espírito Santo me falando, não está respeitando a Bíblia. Porque ele não está sabendo do que está tratando ali, ele está pegando uma frase solta, aplicando para ele. Então isso é desrespeito com quem escreveu. Porque quem escreveu tem uma ideia para passar. Ele tem um contexto, ele tem um começo, meio e fim. Então respeite a Bíblia. Respeite, estude, entenda os contextos, entenda do que ela está falando. Senão ela vira um livro de amuletos de sorte, só isso. Vou ver o que Deus tem para falar. É isso aí, ó. Aqui, abri, ó. Abraão, ilustre pai de multidão de nações. Vou ter mais filho, Tiago. O Senhor me revelou que vai nascer mais filhos agora, que eu serei como Abraão. É assim que funciona. Ou assim, quer ver, empréstimo. Vai lá, faz aí. Deixa eu ver aqui. Abrir. Vamos ver que deixa. Não é essa não. Essa não. Essa não. Uhum. Essa. Deixa eu ver. Sobe o monte alto e elevado, puseste teu leito ali. Subiste para oferecer sacrifícios, tá vendo? Tem que ir, cara. Tem que ir no monte. Você já orou no monte? Nunca fui. Nunca foi orar no monte? O Senhor acabou de falar com você, meu irmão. Para ir, né? Para orar no monte. Essa prática, eu já falei aqui, mas não canso de falar, nunca foi prática da Igreja Católica. Isso é prática que, ultimamente, os católicos estão copiando de outras igrejas. Mas a Igreja Católica nunca tratou a Bíblia assim. Nunca. Você nunca viu um Papa vindo para fazer uma pregação assim, gente, deixa eu ver o que Deus tem para dizer hoje. Aqui, ó, o que Deus tem para dizer é isso. Nunca você viu um Papa fazendo isso, Tiago. Temos que ter essa consciência. Exatamente. Né? E tudo passa pelo estudo. Não tem como. Não tem como a gente querer saber de algo se a gente não se aprofunda em cima disso, né? Então, fica aí a dica aí, galera. Mas eu acho que esse podcast tem trazido muita luz sobre o assunto, sabe? Muitas pessoas estão sendo alcançadas pela nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Eu tenho gostado, sabe, Carlos? Você tem gostado? Eu tenho gostado. Então vamos embora. Então vamos continuar. Tenho gostado. E a galera também tem participado bastante. E vamos dar um recadinho pro pessoal sobre a participação no podcast, né, o Carlos, que é importante, porque são muitas perguntas mesmo, e a gente fica muito feliz, de verdade, com a participação de vocês engajados aqui com o nosso podcast, isso é muito legal. Mas devido a esse número tão grande de mensagens e perguntas, a gente não consegue responder todas aqui no podcast. Eu não consigo trazer todas para o Carlos, senão a gente vai ficar aí uns 3, 4 horas só respondendo. E é muito bom que vocês participem. Então, caso a sua mensagem, né, está sendo demorada para ser falada aqui, né, perguntada, não fique chateado, não fique triste, que a gente está de olho em tudo e uma hora a gente vai falar sobre ela aqui. Mas a gente, em média, tem 6, 8 perguntas por programa, né, Carlos? Então, é só um recadinho especial para vocês aí que talvez colocou a sua pergunta e a pergunta ainda não foi respondida. A gente tem um limite, né, para a gente poder responder por programa, né, Carlos? Isso, e a gente combinou que dia 22 de dezembro vai ser o nosso último podcast do ano. A gente vai só fazer em cima das perguntas de vocês. Vamos ver se a gente consegue zerar, mas se não zerar, tem que ter paciência, gente. É muita gente, nós estamos aqui fazendo voluntariamente para você essa prestação de serviço. Então, espero que você compreenda, tá bem? Mas a gente pretende, dia 22 de dezembro, último podcast do ano, fazer como é que fala? Perguntas e respostas. O povo quer saber. Católicos querem saber. É isso aí. Exclusivo, só com pergunta do pessoal. E aí, 29 de dezembro, que é o último domingo,
Aí vai ser uma retrospectiva? Vai ser os melhores momentos. Melhores momentos. 29 e 5, né? 29 e 5 de janeiro. 29 de dezembro e 5 de janeiro. E aí a gente volta 5 com 7, 12. Dia 12. Confere aí, Aí a gente vai ver, porque talvez vai ter umas mudanças, né, Thiago? Isso. Aí deixa quieto, tá? A gente não pode falar ainda não. Fica quieto. Novidade. Então vamos lá para as perguntas que vêm diretamente do YouTube para o nosso programa. Vamos lá. Ilza Mello, e já começa com uma pergunta boa, hein? Bora. Quem é maçom pode comungar na missa? Não pode. Próxima pergunta. Por quê? Mas aí a gente já falou de maçonaria aí, né? Aí é bom voltar aqui. No canal aqui, tem 2 vídeos sobre maçonaria. Tá. Tem um que eu publiquei antes e tem um corte nosso. Foi feito corte, não foi, Thalia? Tem corte, né? Porque teve uma conversa dentro do podcast e virou um corte. Então tem um vídeo meu antes desse corte de 20 e poucos minutos, explicando detalhadamente a maçonaria. E tem um outro, que foi um corte aqui de um podcast, sobre maçonaria. Então, você faz o seguinte, você vai lá no campo de busca do YouTube, na lupinha do YouTube, digita assim, católicos querem saber maçonaria. Maçonaria com cedilha, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, vai lá, católicos querem saber maçonaria. Aí vai aparecer pelo menos 2 vídeos eu explicando em detalhes sobre isso. Mas, objetivamente falando, quem é maçom não está autorizado a tomar a comunhão. Maria Raquel, eu tenho 2 netos sem batizar. Meus filhos querem batizar, mas o padrinho não é casado. É só no civil, não é casado na igreja, né? Tem que casar para eles serem padrinhos. Espera aí, repete aí. Tá. Vamos entender o caso, gente. Tá. Vamos lá. Eu tenho 2 netos sem batizar. Meus filhos querem batizar, mas o padrinho não é casado na igreja, só no civil. Tem que casar na igreja? Aí eles disseram que tinha que casar na igreja para batizar o sobrinho. Aí o filho dela escolheu não batizar. Gente, esquece esse negócio de padrinho, gente. Esquece isso. Isso não serve para nada. Ninguém tem que ter padrinho em batismo. O que o batismo precisa é de uma testemunha. E aí qualquer pessoa que está lá na igreja assina como testemunha. Agora, padrinho de batismo é algo que é opcional. Então, olha a situação. Tem 2 crianças que não vão receber o batismo porque o padrinho que a família escolheu não é casado. Gente, batiza sem padrinho lá na cerimônia e depois você fala com esse cara que ele quer, olha, seja padrinho aqui na vida do meu filho, quer dar um presente, porque na verdade, Tiago, vamos falar a verdade? Eu tenho horror de mentira. A verdade, ninguém cumpre esse negócio de ser padrinho. O que é ser padrinho na cabeça do pessoal? Dá presente. Dá presente. Dá presente. Gente, não é nada disso. Ser padrinho é acompanhar a criança na vida religiosa dela. Na vida religiosa. Por isso é que a igreja fala, ó, se o cara não está na vida religiosa, ele não pode ser padrinho, mas tem lógica. Ah, não, mas eu não quero que o meu filho, o padrinho, siga a vida religiosa do meu filho. Eu quero só que ele dê um presentinho. Então, fala com o cara, ó, você aqui é o padrinho de presente. Agora, padrinho de batismo, não. Então, minha recomendação, já que ela me perguntou, me dá o direito de recomendar, tá certo? Claro. Batiza essas crianças sem padrinho, não tem necessidade de ter padrinho de batismo. Não é obrigatório, é opcional. Batiza, alguém vai assinar lá como testemunha do batismo. Ponto. E essa pessoa que seu filho quer que seja o padrinho, e que a pessoa não casa, não pode casar, não quer casar, sei lá, fala, olha,
no dia a dia aqui, você é o considerado o padrinho dele de presente, o padrinho de vida. Só não é padrinho de batismo, porque padrinho de batismo ele não pode ser. Será que dá para fazer isso, Tiago? Dá. Pelo amor de Deus. E aí, por esse negócio de padrinho, isso é uma confusão dentro das igrejas. Muita confusão. Eu queria ser papa um dia. Um dia. Eu ia falar, acabou o negócio de padrinho. Acabou. Porque não serve para nada. Ninguém que é padrinho de batismo, quando eu digo ninguém, eu estou fazendo um exagero, mas a maioria das pessoas que são padrinhos de batismo não cumpre o papel de ser padrinho de batismo. Acha que padrinho de batismo é assim, ó. Quando morrer, se o pai e a mãe morrer, tem que dar apoio. Não é nada disso. Padrinho de batismo não é nada disso. Padrinho de batismo é acompanhar a criança na vida da igreja. Estou exagerando, Tiago? Não. Se eu estiver exagerando, você me fala. Leandra Barbosa. Assisti um filme sobre Padre Pio, onde ele levava uma surra do demônio. Isso seria somente por questão de ficção ou realmente aconteceu? Então, no último podcast a gente já falou de Padre Pio e demônio. Falamos. Então, você está gostando desse assunto também, né, Tiago? Estou trazendo que o pessoal pergunta. então assista. Qual foi aquele podcast? Que número é esse? O nosso aí? Esse aqui é o 15. Esse é o 15? Esse é o 15. Então, vai aí, assista o podcast 14. E eu já falei sobre Padre Pio e demônio. Então, vai lá, aí você me economiza aqui tempo e deixa outras pessoas perguntarem. Vai lá no podcast, Católicos Querem Saber 14, eu falei lá, de Padre Pio e demônios. Sim. A Cleia Bandeira deixou um comentário aqui, na verdade nem foi uma pergunta, mas ela deixou um comentário. Moro em Fortaleza. Fui tentar batizar o filho do jardineiro. De novo, batismo? Mas o padre disse que não batizava a criança porque os pais não eram casados. Aí fui em outra igreja e consegui. Aí aqui é outra situação, aonde que os pais não sendo casados não batizam a criança. Aí não tem nada a ver. Aí o padre se enganou, se enrolou. O padre se enrolou. Não tem nenhuma exigência para os pais da criança. Não tem. A única exigência que se faz para batismo é no caso de ter padrinho ou madrinha, que é o que a gente acabou de falar. Agora, o pai é separado, é casado, é amante, não tem nada a ver, pode batizar a criança. Nada impede da criança receber o batismo. Outro dia me escreveram que um casal de lésbicas adotou uma criança e elas não conseguiam batizar a criança. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Não há nada nesse sentido que impeça a criança de ser batizada. Tá certo, Tiago? Certo. A Maria José colocou bem grande assim, olha, responda na próxima fazendo o favor. Bem grande. Vamos lá. Quando der, a gente faz. Um padre disse... É hoje, hein? Quando o homem vive com a sua mulher e não é casado na igreja católica, quando morrer, os dois vão para o inferno. E aquele que condena o outro ao inferno, vai para onde? Pelo amor de Deus. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu quero só dizer o seguinte. Infelizmente, tem padres que estão desorientados com relação ao que a igreja ensina. É difícil eu dizer isso aqui, Tiago, mas eu tenho que dizer que tem padre desatualizado, tem padre que não estuda, que não lê nada, que foi mau aluno de seminário e continua sendo mau aluno, não aprendeu nada. Desculpa, gente. Existe um documento do Papa Francisco chamado Amoris Laetitia, a alegria do amor. O padre tem que ler esse documento antes de falar um negócio desse. Então eu recomendo a você, que não é padre, leia também. Procura aí na internet, Amoris Laetitia, talvez seja difícil escrever, que é em latim, bota Papa Francisco, alegria do amor. Aí vai sair
um texto lá, você leia. Principalmente o capítulo 8, leia. Tá certo? Abraço. Vivian Bravo. A salvação está relacionada com os sacramentos? Se está relacionada... Tipo, se a pessoa não participar dos sacramentos, ela pode não alcançar eu posso dizer que a salvação está relacionada com os sacramentos, mas ela não está condicionada aos sacramentos. Qual é a diferença? Se eu recebo os sacramentos, tenho a minha vida cristã, isso está relacionado com o meu caminho de salvação. Uhum. Mas a salvação não está condicionada, ou seja, qual a condição de ser salvo? Receber os sacramentos. Não. Condicionado não está. Uhum. Porque se a salvação estiver condicionada aos sacramentos, não é Jesus que salva, é o sacramento. Os sacramentos são portas para nós daquilo que Jesus fez por nós. Mas João fala em sua carta, primeira carta de João, João fala, Jesus é a remissão dos pecados, não só nossos, ou seja, dos que estão aqui ouvindo essa carta, dos que estão frequentando, mas é a salvação do mundo todo. Então, há muita gente, Tiago, que nunca recebeu o sacramento, nem vai receber. Porque a região em que ele mora, o lugar em que ele está, a condição em que ele vive, a família que o criou, são impedimentos para isso. E a Igreja Católica não crê que a salvação esteja com uma condição. Pelo contrário, o que a Igreja Católica crê é que a salvação é graça de Deus. E se é graça, é gratuito, não tem condicionamento nenhum. Então, essa é a resposta que eu posso dar aí. Beleza. Priscila Vieira, o que podemos entender com forças ocultas ou energias ruins? Entendo que o mal existe. Entendo também que vi fatos de pessoas que realmente contraíram reações de objetos e oferendas. Como explicar esse fenômeno a partir da fé católica? O que eu entendi daqui é que ela viu pessoas que tiveram alguma reação a alguma coisa que, sei lá, uma oferenda que fizeram. Sabe aquela questão, pegou peça íntima e fez um trabalho e tudo mais. Faz trabalho com peça íntima? Você não sabe, não. Me explica aí, Tiago. Não, acontece. O que é? Eu não sei, ué. Não, tem... Eu nunca aconteceu comigo e nem perto de mim. Mas o que eu sei é isso, né? A pessoa vai lá, passa no varal, pega uma calcinha, uma cueca, aí vai lá e faz um trabalho, né? E aí a pessoa sente o quê? Então, tem gente que pega câncer, tem gente que morre, tem gente que pega uma doença muito brava. Aí o pessoal vai nessas igrejas protestantes e fala, eu vi que fizeram uma amarração, tudo mais... Então tem que libertar. Então eu acredito muito tudo que é conversa isso que fiada. Dizer. Tudo conversa fiada. Se você entrar nessas igrejas, todo mundo tem um trabalho de macumba que fizeram, todo mundo tem uma mandinga, todo mundo tem tudo. Uhum. Eu acho que tem mais centro de Umbanda do que igreja evangélica, porque todo mundo que chega na igreja evangélica é vítima de um trabalho de macumba. Tiago, tudo conversa fiada. Porque eu vi, como ela diz aí, eu vi. Você viu? Tá bom. Passou por um exame clínico, a pessoa passou por um exame médico, a pessoa fez alguma pesquisa científica? Não. É que ela ficou com a impressão, porque... Não, então isso não cola. Superstição, magia e lorota, tem tudo isso misturado aí. É o que Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 8. Perguntaram a ele, aquilo que eu estava explicando antes, né? Perguntaram a ele, Paulo, a gente tem aqui uma feira em Corinto. Essa feira é de frente para o templo de Apolo. O pessoal feirante oferece o que vai vender para Apolo, que é um deus falso, é um falso deus. A gente pode comprar nesse mercado?
porque as comidas estão tudo oferecidas. Aí Paulo fala o quê? Não existe Apolo, não existe Deus falso nenhum, o que existe é um Deus só. Então vai lá, compra, come e seja feliz. Mas o quê? Paulo era um cara sem superstição. Agora, a pessoa que fica com a mente toda supersticiosa, porque fizeram um trabalho, porque isso tudo vai fazer mal a ela, e não é a macumba que vai fazer mal a ela, porque a macumba, o que vai fazer mal a ela é o medo dela. A crença. Né? A crença, o medo, é isso que faz mal. Quando eu era criança, eu fui numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor estava lá fazendo uma oração de libertação, né, do pessoal. E aí ele foi orar para uma mulher que ele falou que estava com o espírito de pombagira. E ele começou a ver galinhas pretas saindo de dentro dela, cara. Galinha preta Galinha saindo dentro preta. da mulher. Da mulher. Mas Tipo ele assim, viu ou saiu não, mesmo? Ele viu. Não, eu não vi nada. Só pô. ele viu, Ele né? viu. Ah, Ele viu. não, esses pessoal vê tudo, cara. E tipo assim, rolava o boato na época. Eu era criança, então o boato chega pelo meu pai, pela minha mãe, né? Que a mulher traiu o marido, pô. Ela traiu? Traiu o marido. Aí... Entende? Aí não era ela, era o espírito que estava nela que porque fazia. é para falar que não era ela, né? Era o capiroto que estava nela. E todo mundo acredita, né? Sim, aí justifica tudo. Exatamente. O Nemir, grande Nemir, está sempre presente aqui no Fala, nosso Nemir! podcast. Vamos lá. Se começou em algum momento o homem e a mulher, se é Deus e misericórdia, está falando lá de Adão e Eva. Que é a questão do pecado original. Sei que Jesus veio para unificar o ser humano a Deus, mas aí fica uma pergunta: se não existisse esse pecado original, Jesus viria a si mesmo? Pois é, Nemir. Eu tive um professor que é a base de toda a minha teologia, Dom Estevão Bittencourt. Já falei dele aqui, monge beneditino do Rio de Janeiro, escreveu uma coleção de revistas chamada Pergunte e Responderemos. Escreveu essa revista há 50 anos. Eu consegui esse ano comprar toda a coleção. Eu estou com a coleção completa de Dom Estevão Bittencourt lá em casa. Uma vez, na revista dele, ele botou que fizeram essa pergunta mesmo aí. E se Adão e Eva não tivessem pecado, como seria? Aí a resposta de Dom Estevão foi a que eu vou dar para você, Nemi. Já é tão difícil explicar o que aconteceu, ainda mais explicar o que não aconteceu. Então, como seria? Sei lá. Como é que eu vou saber? Eu posso dizer o que houve. Agora, explicar o que não houve, não tenho como, Nemi. Aí eu estou seguindo Dom Estevão Bittencourt, tá bom? Abraço para você. Beleza. Senão, só um detalhe. A gente só cai em especulação aqui, né? Especulação. Aí o que eu vou falar, um fala uma coisa, outro fala outra, porque é ideia de cada um. Jaci Rodrigues. Parabéns, Carlos Magliano, teólogo, e Tiago. Estou apaixonada por este podcast. Estou apaixonada. Canta Sabe aí, cantar Thiago. também, Carlos? Thalia, canta. Canta. É? Ela é salmista. Salmista. Ela canta salmo. Próximo podcast, vamos abrir com Thalia cantando o Salmo. Ela é salmista. Vamos lá. Ela está comentando sobre algum podcast que a gente falou sobre questão de perdão, tá? Porque ela já vem aqui colocar, porque eu já vivi uma situação semelhante a essa do perdão. Eu dei a paz a essa pessoa na igreja e não tinha mágoa nem raiva dela. Mas não olho nos olhos dela com vergonha dela. Quer dizer, ela liberou o perdão, mas ela continua com vergonha da pessoa. Gostaria que vocês me respondessem se estou perdoada ou se ainda tenho que perdoar, com esse sentimento de vergonha. Eu acho que ela está confundindo. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Então você decidiu não fazer o mal a ela, decidiu fazer o bem a ela, decidiu não se vingar, está perdoado. Não tem nada a ver com sentimento. Ah, mas eu tenho vergonha, eu estou magoada, eu estou triste, eu estou com raiva. Ok, você pode estar com tudo isso e ainda assim perdoar. Porque perdoar é uma decisão de não vingança. Perdoar é uma decisão de fazer o bem. Perdoar é uma decisão de
deixar a pessoa em paz. Agora, se você está magoada, está triste, está com raiva, está com vergonha, é outra coisa. Aí é outra coisa que você tem que tratar. Não tem nada a ver com perdão. Entendeu? Entendeu? Entendeu, Tiagão? Entendeu. Últimas perguntas de hoje, tá? Últimas perguntas. Tem duas, né? Aí eu vou falar da Carminha aqui, que é a última que tá aqui na sequência, porque a gente já respondeu aqui nesse podcast, tá? Só para deixar registrado, a Carminha perguntou se Paulo conheceu Jesus pessoalmente, né? Mas a gente já falou aqui, né, que não. Foi um encontro enquanto ele estava a caminho de Damasco, mas Jesus já estava ressuscitado, né? Exatamente. Vamos lá, então as duas últimas de hoje. Maria Parente. Carlos, estou ouvindo esse podcast pela segunda vez. Estou amando suas explicações. Queria saber se a pessoa, quando faz uma promessa, ela tem que pagar pela vida toda ou se, depois de um tempo, ela pode parar de pagar essa promessa. Jesus, que promessa mal feita. Será que falou assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou passar o resto da vida fazendo isso? Não, gente. Em primeiro lugar, promessa não pode ser troca com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Isso não é legal, é comércio com Deus, é até ridículo. Você tem que falar assim, Senhor, eu preciso de tal coisa, se for de sua vontade, que assim seja. E em agradecimento eu vou fazer tal coisa, eu vou à Aparecida do Norte. Você faz por agradecimento já. Porque você quer cumprir a vontade de Deus, você não quer que Deus cumpra a sua. Então você já agradece a Deus por tudo. E pronto, vai lá com alegria. Agora, se você ficar com essa mente de que eu tenho que fazer toda vez, todo ano, porque o quê? Porque Deus vai te amaldiçoar? Porque Deus vai tirar o que te deu? Porque Deus vai te castigar? Então, querida, você não crê em Deus, né? Você crê em uma autoridade do mal que está pronta para te perseguir. Você não crê no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Jesus ensinou. Então, tira essas neuroses da cabeça. Agradece a Deus com o seu coração, com a sua vida, com o seu modo de ser. Mais importante do que ficar querendo pagar promessas é você ser uma pessoa boa, amável, generosa, misericordiosa. Seja isso. E aí todas as suas promessas já estão pagas pela pessoa que você decidiu ser. Tá bom? Fique em paz. Última pergunta de hoje é do Aparecido Agostinho. Ele pediu para o senhor... O senhor é ótimo, tá? É que está escrito senhor aqui. Sou mais novo que você, Tiago. Como é que você pode falar isso? Ele pediu para você falar sobre Barrabás, né? Quem foi Barrabás? Barrabás foi um salteador, é o que está lá em João, Evangelho de João. Barrabás foi um salteador. O que é isso? Barrabás participou de um movimento de revolta contra o Império Romano. Você sabe que ali naquele século em que Jesus viveu, teve pelo menos 10 Messias. Não era só Jesus, não. Teve outros. Então, no total, teve ali uns 10 Messias. Umas 10 propostas de Messias. O que era a ideia de Messias? Era a proposta de libertação do Império Romano. O Império Romano está nos dominando, arrancando nossos impostos. Nós não queremos isso. Nós queremos nossa independência, independência ou morte. E aí, Barrabás foi um desses que tentou uma revolução para libertar Israel das mãos dos romanos. Era o messianismo no sentido político. E o nome dele é muito interessante, Bar-Abas. Bar é filho, Abas é pai. Então, Barrabás é filho do pai. Assim como Jesus é. Porque Barrabás era uma proposta de Messias. Só que a proposta de Messias do Barrabás era política, econômica, era material, de transformar a vida do povo materialmente, fazendo uma revolução, expulsando os romanos,
tomando o governo. A proposta de Jesus era um outro tipo de libertação, uma libertação espiritual, o reino espiritual, o reino de Deus, espiritualmente falando. Então é muito interessante quando Pilatos coloca diante do povo duas propostas. Vocês querem o Messias Barrabás, o filho do Pai, ou vocês querem o Messias Jesus, que também é o filho do Pai? Qual desses dois? E aí qual a população escolhe? Barrabás. Escolhe Barrabás, porque Barrabás é a proposta mais interessante, é a proposta política melhor, porque o que a gente quer é isso, é dinheiro no bolso, é domínio, é poder, é expulsar os inimigos, é o que Barrabás estava propondo. Jesus estava propondo amar os inimigos. Sim. Jesus estava falando que felizes são os pobres de coração. Quem quer isso? Ninguém quer isso. Então mata Jesus e a gente fica com Barrabás. É muito bonita essa cena da escolha do tipo de Messias que o povo quer. Sim. No filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, mostra ali a reação de Pilatos, né, na hora que o povo começa a gritar Barrabás. Acho que a Bíblia não narra a reação, mas no filme eles colocam ali como se ele ficasse surpreso, né, que o povo escolheu soltar Barrabás. Então, pode dar a entender no filme, né, A Paixão de Cristo, que nessa escolha de Barrabás por Jesus, ele assim, não, vamos escolher o pior que a gente tem aqui, que eles vão escolher liberar Jesus. Mas, na verdade, o povo escolhe Barrabás. Né? O Pilatos estava com medo da mulher, né? Porque lá em Mateus 27 a gente lê que a mulher de Pilatos tinha tido um sonho e falou, não condena esse homem. Aí Pilatos estava doido, porque se Jesus fosse condenado, ele ia chegar em casa, a mulher ia quebrar ele. Então ele estava ali com medo danado da mulher. Você tem medo da mulher, Tiago? Não? Thalia tranquila, né? Tranquila. Ela não te ameaça, não? Não. Nada? Nada. Eita, Lia! Muito bom, cara. Legal, é isso. Acabou? Acabou. Quer mais perguntas? Tem aí? Não. Eu quero dizer o seguinte para você. Chega agora. Quero dizer o seguinte para você. Nesta semana, temos 2 novidades aqui no canal. Todo dia, vídeo, 15h. Isso você já sabe. Sendo que os vídeos dessa semana vão ser cortes das aulas da Bíblia Mais. Vamos tirar um pedacinho para deixar o pessoal aqui com água na boca para saber o que tem na Bíblia Mais. Então, os cortes dessa semana serão cortes das aulas, não cortes do podcast, mas cortes das aulas. Segundo, quinta-feira, 15h, vai ter um podcast especial. Nós vamos estar ao vivo aqui, respondendo perguntas. Então, agora, quinta-feira agora, 15h, podcast Católicos Querem Saber, ao vivo, especial de quê? De perguntas e respostas, tá bom? É isso aí. E lembrando que nesse episódio não serão as perguntas que vão estar nos episódios anteriores, vai ser as perguntas do ao vivo. Quem tiver ao vivo. Sim. Quem não tiver ao vivo, depois só chora, tá bom? Isso aí. Eu achei muito interessante na aula, né, sobre hipnose, né, que você deu na última segunda-feira. Você falou assim, eu só vou responder perguntas que tiver a ver com o tema. Se Maria teve outros filhos... Não, cara, é impressionante. Toda aula que eu faço, qualquer que seja o assunto, alguém pergunta, mas Maria teve outros filhos? Essa é a maior dúvida que o cara tem na vida. Enfim. É isso. Acabou? Muito bom. Então tá bom. Obrigado, Tiago. Eu agradeço. Obrigado, Thalia. Obrigado a você e, é claro, assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Grande abraço, tudo de bom.